Bom dia. Eu estava com saudade de vocês. Faz 2 semanas já, né, que eu não estou aqui no domingo. A primeira do concílio, eu vi algum de vocês, e o último domingo a gente estava num retiro da liderança de mocidades da primeira região. Alguns estão aqui, né, a Marcela está ali, o Max estavam lá. E foi um tempo muito bom, né? O Max ficou lá na jacuzzi, a Marcela também, a madrugada toda. E eu pedi, pelo amor de Deus, para me darem um quartinho lá para eu dormir, porque eles queriam me colocar no salão junto com todo mundo lá. E eu falei assim, olha, eu já passei dos 30, não dá mais. E graças a Deus o Senhor me abençoou com um quarto ali. E 1 hora eu fui pro meu quartinho e dormi, e eles ficaram lá. Bom, mas é mais ou menos isso que também a gente quer conversar hoje, diante de Deus, diante da palavra, sobre a questão da mocidade, dos jovens. Hoje é o dia dos jovens. Eu já tenho pensado sobre a questão dos jovens há um tempo, talvez nas últimas 2 semanas, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? E eu convido vocês abrirem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. No versículo 21. Diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Senhor, eis a tua palavra, onde Paulo, seu servo, Pai amado, se encontrava na cidade de Atenas, e teve a oportunidade de pregar o teu evangelho naquela cultura. Que nós hoje, Senhor Deus, possamos ouvir de ti aquilo que o Senhor tem dessa passagem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode apagar para mim essas 2, talvez uma? Ok. Nós vamos conversar um pouco sobre a questão da juventude, o evangelho e a pós-modernidade, né? Depois a gente vai esclarecendo um pouco o que é isso. Mas nesse trecho, eu queria chamar a atenção dos irmãos para 3 coisas aqui, de início. A primeira questão que nos chama a atenção no texto é que os atenienses buscavam as últimas novidades. Makoto, pode virar para mim aqui, porque às vezes eu clico aqui, eu não sei se virou ou não ali. Os atenienses buscavam as últimas novidades, e que aquilo que Deus colocou no meu coração nessa passagem é que nós podemos fazer uma ponte aqui, daquilo que estava acontecendo lá em Atenas, e daquilo que está acontecendo aqui. Vamos esperar um pouco. Isso, valeu. E daquilo que está acontecendo aqui em Atenas. Porque os atenienses buscavam as últimas novidades. Isso é interessante principalmente para nossa geração da juventude. A juventude hoje é uma juventude fissurada em novidade. É uma geração fissurada nas últimas coisas. Não? Nós então temos esse ambiente lá em Atenas já,
há 2000 anos atrás, um ambiente multicultural, um ambiente muito parecido com o que a gente tem hoje em dia, esse ambiente de muitas culturas se entrelaçando e pessoas buscando coisas novas nas culturas. Quando surge Paulo, então, falando uma novidade, falando de um evangelho, e os atenienses, então, ficam sabendo que aquele Paulo estava ali, alguns chamaram Paulo de tagarela, né? E falaram, chama esse tagarela aqui para o Areópago, onde era, vamos dizer assim, um fórum de discussão da cidade de Atenas, para saber que novidades são aquelas que aquele Paulo está trazendo para a cidade de Atenas. Outra coisa que nos chama a atenção aqui nessa passagem é que os atenienses eram acentuadamente religiosos. Acentuadamente religiosos. Na verdade, aqui, Paulo, quando fala, ele está pregando no Areópago e ele diz, atenienses, vejo que vocês gostam de novidade e vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Ora, se você lê Lucas escrevendo sobre Paulo no versículo 1 do capítulo 17 de Atos, você vai ver que Paulo fica tremendamente irritado com a idolatria dos atenienses. Mas na hora de pregar o evangelho, ele diz, atenienses, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Não é? Esse é uma figura de linguagem que a gente chama de eufemismo, né? Ele suaviza para não ofender. E aqui a gente vê duas características de Paulo, né? A primeira é a certeza e a convicção de que aquela idolatria, aquela dispersão religiosa, de alguma forma, ia contra aquilo que ele acreditava. O senso de justiça de Paulo estava ali no seu coração. Mas quando ele é chamado a se comunicar, quando ele é chamado a trazer uma palavra para os atenienses, ele respeita a cultura e diz, vejo que vocês são acentuadamente religiosos, porque é por ali que ele quer encontrar uma porta para o coração dos atenienses. Não adiantava Paulo chegar com pedra e pau na mão e dizer assim, vós idólatras, ali não ia dar certo. Paulo teve essa sensibilidade de entender a cultura onde ele estava, e não é só entender. Paulo teve a sensibilidade de amar os atenienses e amar aquela cultura e perceber que eles adoravam a Deus, mesmo sem conhecer. E isso é algo estranho para a gente, porque a gente acha que a adoração a Deus tem um lugar e um espaço determinado e um jeito de se fazer. Não é? Mas aquilo que nós entendemos, principalmente a Reforma entende de doutrina da graça comum, ou seja, que Deus está presente nas diversas culturas. Deus está presente até mesmo em algumas religiões, não completamente revelado, mas de alguma forma ali anuançado nas culturas. E ele diz então aos atenienses, vós adorais esse Deus a quem prego, só que vocês não o adoram completamente, mas vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando, porque Deus já está fazendo alguma coisa no coração de vocês. Vocês adoram esse Deus desconhecido. Vocês já conhecem esse Deus. Por que eu estou dizendo isso em relação à juventude? Porque eu enxergo algumas coisas aqui. Primeiro, que nós estamos num ambiente multicultural onde os jovens estão buscando todas as novidades. E isso é extremamente específico dessa geração. Talvez os jovens, os que foram jovens na década de 60, na década de 70, meus pais eram jovens na década de 70, né, porque eu nasci em 75. Então, era uma cara de juventude, não é? Talvez não com tanta busca e sede pelas novidades que hoje nós temos. Não é? Principalmente essas trocas multiculturais, essa velocidade do tempo que se apresenta hoje para nós. Não é? Estamos numa geração, principalmente entre a juventude, religiosa, mas dispersa também.
Eles buscam a religiosidade em muitas coisas. Nós vemos um secularismo entrando aí no mundo cristão, que a gente vai ver aqui para frente. E eu quero ler com você, tentar aqui fazer um panorama, talvez, um pouco da nossa juventude, principalmente pós-75. Uma socióloga da juventude, Regina Novaes, muito conhecida, diz assim: os jovens brasileiros, nascidos no final da década de 70 para cá, já encontraram o mundo mudado. Eles fazem parte de uma geração pós-industrial, pós-guerra fria, pós-descoberta da ecologia. Vivem as tensões do avanço tecnológico, os mistérios do emprego, da violência urbana. Né? Isso é o que alguns estudiosos também chamam de sociedade pós-moderna. Alguma coisa aconteceu a partir da guerra, da Primeira e Segunda Guerra, e se intensificou a partir da década de 70, e alguns estudiosos, sociólogos e filósofos chamam isso de pós-modernidade. Os jovens que nascem pós-75, pós-70, já nascem com uma transformação enorme no conceito de ver as coisas, como eles enxergam as coisas. Eu estou ali na raspa. Eu sou de 74, né? Eu estou ali bem no meio. Então eu me considero assim, um herdeiro da pós-modernidade e um pouco da tradição também. Mas mais da pós-modernidade do que da modernidade, diria. Então eu falo aqui bem no meio da linha e sou assim, e vou dizer aqui, vou apresentar o próximo slide, dizendo assim que a opinião aqui parece um pouco pessimista, mas é a opinião do jovem pelo jovem, e que eu, olhando e falo assim, poxa, isso aqui é verdade mesmo. Nesse ano, a MTV fez um dossiê, uma pesquisa entre os jovens que eles têm como público-alvo de 15 a 30 anos. Né? Uma pesquisa enorme, muito bem feita, com 3 mil candidatos quase. 3 mil pessoas. E eles disseram assim, nessa radiografia da cabeça do jovem, por isso que tem uns piercing aqui, tá vendo? É a radiografia da cabeça do jovem no ano de 2008. Os entrevistados definiram sua geração usando palavras como vaidosa, consumista, acomodada, individualista. É o dossiê MTV3. Parecem palavras um pouco pessimistas, né? E são mesmo. Depois a gente fala do que o jovem tem de bom também dessa geração. Mas, nesses dias, isso aqui não é um estudioso no seu laboratório olhando os jovens e falando se os jovens são assim. Isso aqui é uma pesquisa entre os jovens. E os jovens dizem assim, qual a tua opinião sobre o jovem? 37% disse, os jovens são vaidosos demais. 26% os jovens são consumistas. 22% é uma geração acomodada. 22% é uma geração individualista. Não é? Semana passada, nós estávamos ali entre os líderes da primeira região. Éramos quantos lá, Minei? Uns 20? Uns 20 líderes da primeira região, num final de semana. Os líderes, vamos dizer assim, eles têm um desafio enorme de trabalhar com essa geração. Imagina como estava o coração dos líderes dos jovens lá. Não preciso ser gênio para concluir que os líderes de jovens hoje estão frustrados. E foi exatamente o que apareceu lá. Eles diziam, como que a gente vai unir nossos jovens se nossos jovens são individualistas? A grande questão, talvez, que surgiu lá é, nós precisamos de unidade. Nós precisamos de alguns ideais, mas como se estamos fechados no nosso próprio consumo? Esses são os jovens pós-75, os jovens da pós-modernidade. Olha só o desafio do evangelismo da juventude. Quando eles foram perguntados, aqui numa outra pesquisa feita em 2004, uma pesquisa do Instituto Cidadania. Quando eles foram perguntados qual é o interesse e a sua preocupação maior. E aí nós temos aqui, encontra aqui onde está a religião. Acharam?
Está aqui, ó. Qual o seu interesse, jovem brasileiro, nascido pós 75? Você está interessado em religião? Tô. Depois de tudo isso aqui. Como evangelizar os jovens? Devemos chegar evangelizando os jovens, dizendo para eles assim: jovem, preste atenção, você precisa de religião. E aí eu retomo para Paulo, volto lá para Paulo e vejo que Paulo não usou esse recurso. Vocês são idólatras. Ele foi achando no meio do coração dos atenienses aquilo que Deus já estava fazendo e aquilo que tocava os interesses dos atenienses, que era a busca pela novidade, uma religiosidade acentuada e aquilo que Deus já estava fazendo ali, mesmo sem os atenienses terem consciência daquilo. Por isso, que semana passada, de uma maneira geral, a gente percebe que os líderes de jovens se sentem um pouco acuados. Não? Principalmente, gente, pelo seguinte fator também. Isso é uma característica da pós-modernidade. Uma das questões da pós-modernidade, dos jovens pós-75, os jovens de 80, é que eles já não são herdeiros, pelo menos dos valores, já não são herdeiros dos valores dos seus pais. Não acontece do filho, vamos dizer assim, tomar os valores dos seus pais como acontecia antigamente. Por quê? Porque as transformações são muito rápidas. E se as transformações são muito rápidas, vai gerando então um distanciamento de geração. É impressionante, o Saião dizia 2 semanas atrás isso, a gente não tem consciência do quanto uma geração está sendo distanciada da próxima geração. Por quê? Porque o tempo está muito acelerado. As informações estão correndo muito rápidas. A cabeça de um muda muito rapidamente em relação à outra. Sabe que em 2004, talvez 30% a 40% acessavam a internet dos jovens. Hoje, quase 70% dos jovens acessam a internet em 4, 5 anos. Imagina a transformação na mente deles. Isso vai gerando um distanciamento enorme de cabeças. Isso vai ter um problema nas igrejas que tem uma tradição familiar. Por quê? Porque eles já não vão ter os seus filhos na igreja só porque são filhos. Não é? Antes, talvez, os jovens permaneciam na igreja porque ali ele encontrava um ambiente familiar e o seu pai estava ali. Hoje, ele já tem uma liberdade de escolha e ele já não aceita ele não diz assim, meu pai está lá, eu vou estar lá também. Não é? É uma crise das igrejas étnicas e das igrejas tradicionais. E é por isso que nós, quando a gente olha para a juventude, a gente tem que entender que o tempo mudou e a gente precisa alcançar o coração da juventude e não é mais com a estratégia que a gente usava até 75. Olha só esses números. Eu quero chamar a atenção aqui ao declínio dos jovens nas religiões cristãs. 73% no catolicismo e em 2004 já 55%. Os evangélicos crescem até 2003 e já estagnam em 2004, sendo que esse número, o aumento de 14 para 20, 20 para 21,5, é fruto da igreja neopentecostal, que tem trabalhos específicos com jovens, né, como Renascer, como Bola de Neve, grupos que vão focados nos jovens, são esses que têm esse crescimento de 14 para 20, 20 para 21. Os espíritas se mantêm, e os sem religião. Aqui eu não coloquei, mas aqui tem em 94, esse número aqui seria de 2 e pouco. De 2 passa para 9,3 em 2000. Passa para 11 em 2003 e passa para 16,3 em 2004. Aqueles que se declaram sem religião. Quem são esses? São aqueles que dizem assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu não sou de igreja X e igreja Y.
Eu acredito em Deus, mas eu não sigo todas as regras que eles me mandam, porque estou meio distanciado deles enquanto instituição. Uma outra pesquisa alemã disse o seguinte, que dos que se declaram jovens religiosos, apenas 1/3 deles seguem as direções da sua instituição religiosa. Ou seja, 2/3 se declaram religiosos, mas não seguem as direções daquela determinada instituição. Ou seja, eles se declaram mais religiosos do que eles realmente são. Né? Ok. Está ficando meio cinza o quadro, né? A Maria pediu para eu falar sobre alegria. Agora, uma coisa que eu queria dizer. Isso não quer dizer, gente, que eu só estou mostrando um quadro, que é um quadro real e fatídico. É um fato. Assim como o quadro da expansão da igreja nos primeiros anos era um quadro fatídico e trágico, e uma nuvem cinza pairava sobre a cabeça da igreja no início do século, no início da cristandade. Não é? Quando a gente olha, se você não sabe o final e vai ler Atos, não só Atos não, a Bíblia toda, você vai chegar em alguns momentos e vai falar assim, pô, acabou. Se você não sabe o final da história, você diz aqui, acabou. Quando Estevão morre ali, você vai dizer, acabou. Não é? Já era. O que vai acontecer? Né? Quando a gente vê Paulo pregando para os atenienses, tentando ir para o Ocidente, saindo do Oriente, indo para o Ocidente, passando pela Grécia, ele quer chegar a Roma. E você vai vendo a dificuldade que ele vai ter, e você fala assim, pô, isso não vai dar certo. E Paulo sozinho, porque os outros 12 discípulos ficaram lá, porque eles queriam ficar em Jerusalém evangelizando os judeus. Só Paulo, teve a visão, eu vou para o Ocidente, porque eu acho que Deus quer expandir o reino dele para outras nações. Por isso que Paulo é chamado do grande missionário, o primeiro missionário da era cristã. E você fala assim, pô, mas só um? E olha o que aconteceu a partir desse só um. Não é? E sempre, quando a gente fala do Evangelho, eu não estou falando isso para a gente parar de pregar o Evangelho, não. Porque olha só o que aconteceu aqui a partir do verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, com eles e outros mais. Ora, aqui a gente já viu, Paulo adequa sua linguagem ao mundo ateniense. E ele tem 3 respostas à sua mensagem. A primeira, rejeição. A segunda, algum interesse. A terceira, eu aceito o que você falou. Sempre vai acontecer isso. Por mais hostil, por mais que a situação seja difícil e complexa, nós teremos garantido sempre 3 respostas. O sucesso do evangelismo, gente, e mesmo entre os jovens, não será no número de jovens que aceitará. Concorda? Paulo aqui obteve sucesso na sua empreitada evangelística, na sua missão. Dionísio, o Areopagita, e não é qualquer um. Se ele está citado aqui, ainda diz, ele era membro do Areópago, né? É porque ele é uma pessoa que depois influenciou alguma coisa na igreja cristã, na igreja que se seguiu depois dessa passagem de Paulo por Atenas. Né? Houve algum interesse, fala assim, olha, Paulo, você falou, não deu tempo, fiquei aqui na dúvida, estou cheio de dúvidas, dá para a gente se encontrar outras horas para a gente poder ouvir, poder conversar mais sobre isso? Né? E teve gente que diz assim, talvez muito poucos, poxa, o que você falou tocou no meu coração. Não é? E a partir dali,
uma grande obra vai acontecer a partir do mundo ocidental, em que Atenas é o grande ícone, que é o berço do pensamento ocidental, de onde veio Sócrates, Platão, os pré-socráticos, filósofos, e dali o Alexandre o Grande, a partir de Atenas, quer helenizar toda aquela região e vai helenizar até o século II, III, a partir de Atenas, a partir do pensamento ocidental. Paulo adequou um pensamento oriental hebreu a um pensamento ocidental ateniense. Houve rejeição, houve aceitação e houve interesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito, gente, que nós, como igreja, temos o desafio enorme de olhar para a juventude com complexidade e com coração confiante que Deus está fazendo alguma coisa, mesmo sem a gente não estar vendo. E isso não é fácil. E talvez cada um de nós que vai tendo mais idade, vai se distanciando em termos de comunicação. Eu não consigo mais me comunicar com um jovem de 15 anos. Eu já falei lá com o pessoal lá do Shalom, que às vezes eles me convidam para falar lá. Eu falei assim, olha gente, eu não consigo mais falar para jovem de 15 anos. Então eles não me convidam mais para pregar na temporada, só para os equipantes. Né? E mesmo os equipantes eu estou achando já que eu também não estou conseguindo falar mais para eles. Né? A coisa está complicada. Olha só como é que eles escrevem. Isso aqui está... Você está conseguindo ler isso aqui? Um pouquinho, né? E é uma poesia. Esse Antônio Prata, ele pegou leve, porque o pessoal escreve em códigos mais difíceis. Claro, melhor escrever e ler assim do que não escrever nem ler nada. O importante é a gente se comunicar e se nós entendemos uma linguagem de surdo-mudo, sinais de fumaça ou falando chinês, não tem tanta importância. Será? Sei não. Talvez eu seja antiquado, meio pessimista, mas gosto da nossa língua de todos os pequenos detalhes. Antônio Prado é uma poesia. Não é? E os jovens estão aqui. O Catine, o cara pegou leve, não pegou? A coisa é mais complicada. Imagina eu não entro mais em MSN. Sabe o que é MSN? Bom, depois você pergunta para um jovem. Olha o que a MTV então escreve sobre isso. A comunicação entre os jovens definitivamente ganhou novas linguagens, canais alternativos específicos, e hoje é possível selecionar e usar o canal perfeito de acordo com o que se quer dizer, como se quer dizer, para quem se quer dizer e em que tempo se quer dizer. Olha só com o que a gente tem nas mãos. E é por isso que igrejas estão pipocando, plantação de igrejas estão emergindo de foco específico. A bola de neve fechou. Vamos atrás de skatista, surfista. E bum! Não é? O desafio das igrejas tradicionais que não tem esse foco. Né? Nossas igrejas éticas que já vêm de uma tradição. É um desafio. Agora a gente vai vamos dizer assim, nos mutilar em termos de identidade, falar assim, vamos virar todo mundo surfista, skatista aqui para... Não é bem isso. Mas, a gente tem que ter um olhar um pouco mais real do que está acontecendo entre a juventude. E aqui eu queria só fechar com duas ilustrações que aconteceram. Uma lá nos Estados Unidos, não estou fazendo apologia nos Estados Unidos não, mas assim, o que aconteceu ali foi muito legal. A gente vai mostrar aqui. E a outra é o que aconteceu aqui na nossa casa. Né? Eu queria fechar com esses dois exemplos, dizendo o seguinte, mesmo quando a gente não está vendo, ou a gente não está percebendo, mesmo quando a situação parece não estar de acordo, principalmente em relação à juventude, porque a gente olha a juventude e fica meio desanimado. A gente fala assim, nossa, eles mesmos, né, se sentem meio desanimados, porque eles se dizem ser consumistas, individualistas, tal. Eles mesmos, quando tentam fazer alguma coisa em unidade, em grupo, enfrentam enormes dificuldades. Mas eu queria dizer, tanto para nós, mais velhos, que olhamos para eles e nos preocupamos, quanto para vocês, jovens, que olham para a sua comunidade e sentem falta de um grupo
em que vocês tenham um propósito mais comunitário. Deus está fazendo alguma coisa, mesmo que a gente não perceba. O nosso desafio como cristão é ser fiel à mensagem de Jesus Cristo pregado na cruz, que ressuscitou e morreu por nós. E deixar que cada jovem possa encontrar soluções na sua própria juventude. Não é? Não adianta nós, a partir da nossa experiência de mocidade, falar para eles o que eles têm que ser hoje em termos de juventude. Primeiro porque, como eu disse, a juventude, as gerações se distanciaram. Segundo porque seria uma solução de fora e não é uma solução, tem que ser uma solução do coração deles. Qual então o papel nosso enquanto igreja família? Qual o papel nosso enquanto pessoas mais antigas, se não é simplesmente trazer soluções da nossa própria juventude? Porque muitas vezes, eu estou dizendo isso, gente, porque isso é sério. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim: olha, na minha época a juventude era assim, na minha época tinha 80 jovens aqui, na minha época a juventude era assado. Gente, a juventude da sua época, nos anos 80, foi uma bênção. A juventude dos anos 2000, do ano 2008, eles que vão ter que descobrir como fazer isso. E não sou eu também que tenho 33 anos que vou tentar falar: gente, vamos fazer o seguinte, vamos virar todo mundo surfista, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles têm que acharem a solução a partir da própria experiência de jovens que eles são. Qual o meu papel e o teu papel enquanto mais velhos e enquanto pastor? É apoiar e falar dos princípios da palavra, como Paulo fez. Adequando a nossa linguagem, deixando que eles entendam, a partir da cultura deles, aquilo que Deus já está fazendo no coração deles. Amém? Pode clicar aqui, clica na figurinha. Abre para mim o som. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem, please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Ela ia Star cantar o hino promotion, nacional dos Estados Natalie Unidos Gilbert. num jogo da NBA. 13 anos. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars. Deu um branco. Técnico do Portland. Flags gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, Como ele é desafinado, né? gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? Me emociona isso porque talvez a gente não saiba cantar.
Talvez a gente seja desafinado pra caramba. E a gente se sente talvez muito inadequado para ajudar essa juventude tão complexa. Mas duas coisas eu não posso fazer. A primeira é óbvia, eu não posso cantar afinado. A segunda, eu não posso cantar por ela. Mas uma coisa eu posso fazer. Desajeitosamente, posso me colocar do lado daquela jovem e apoiar. Deixar que o canto saia dela. Deixar que a beleza daquilo que ela está fazendo saia dela. E eu acredito que, por mais defeitos que nós temos, quanto igreja ou quanto pessoas, eu acredito, viu, jovens, eu acredito que nós somos uma família, um grupo, uma comunidade que está tentando fazer isso. Está tentando fazer isso. Não está aí? Acho que foi apagado. Tinha uma ilustração aqui que era do... Não tá. Era para estar bem aqui. Que era o folder lá do pessoal do Hip Hop for God lá. E eu vou mostrar para você, está aqui na minha mão. 13 de setembro aconteceu o Hip Hop for God aqui. Uma parceria entre as igrejas coreanas, a Hollins, a chinesa. E eu estive lá no final, antes de ir para o retiro. E fiquei assim, emocionado por ver o que Deus está fazendo no meio da juventude. E muitas vezes, soluções que foram criadas a partir deles. Eu não consigo fazer um movimento daquilo lá, Alex. Não consigo. Se eu tivesse feito, já estaria todo quebrado, literalmente. Né? Mas eles fizeram um evento de evangelismo. E lotou aquela quadra lá, talvez 400, 500 jovens. Mais da metade deles, talvez não cristãos. Dançando uma dança que para a maioria de nós, se para mim, gente, desculpa, mas se para mim com 30 anos já é um negócio esquisito, imagina para você com 40. Eu estou aprendendo com Paulo. O Rocket, isso aconteceu num sábado, o Rocket, antes ele pediu oração para a gente numa sexta-feira. Ele falou assim, olha, me convidaram para falar lá, mas eu não sei falar em público. E a gente pôde estar orando por ele, e ele foi lá e falou. Falou até mais do que 5 minutos, que ele falou quase uns 20 lá, me disseram. Sabe, essas coisas acontecendo no nosso meio. E a gente tem que ter a percepção de que Deus está fazendo alguma coisa. Amém? Deus está fazendo alguma coisa. E às vezes você vai ter a sensação seguinte, tá difícil, tá complexo o negócio. A coisa está indo para caminhos complicados, né? Mas Deus está fazendo, assim como desde a criação, Deus está fazendo alguma coisa no nosso meio. Amém? Foi você que desenhou aquilo lá, Alex? Pena que vocês não vão poder, não estão vendo. O Alex que desenhou, você fez todo o folder ou só o desenho? Todo o folder, né? É um folder super jovem, né? Nada parecido com as minhas apresentações aqui.
meio envelhecido, alguns desenhinhos, tal, muito legal. E assim, não é? O Alex não dança muito bem break, mas mandou bem no negócio aqui. O próprio nosso folder. Isso aqui, gente, quem que faz isso aqui? Só um jovem. Não tão jovem, né, Makoto? Mas que tenta entender, pelo menos. Os jovens, gente, estão criando, estão fazendo. E o Evangelho está sendo proclamado a partir deles. Talvez muitos de nós não estão vendo, mas uma grande obra Deus está fazendo a partir dos jovens. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel a nós e tem trabalhado na nossa igreja e de geração em geração. E temos a confiança hoje, Pai, que o Senhor continua a fazer uma grande obra no nosso meio. Nos ajuda, ó Deus, portanto, em perceber o que o Senhor está fazendo, adequar a nossa linguagem, adequar o nosso espaço, adequar, Senhor Deus, a nossa cabeça a esse mundo novo que vem surgindo junto com a juventude. Senhor, guarde dos riscos que eles têm que enfrentar, o risco do consumismo, o risco do individualismo, o risco do hedonismo, o risco, Senhor Deus, dessa vaidade, Senhor Deus, que se apresenta, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, capacita-os para fazer uma grande obra, Senhor Deus, no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém.